Hoje nós vamos corrigir a atividade eletroquímica. A primeira questão nós já havíamos feito nos exemplos da explicação do conteúdo. A força eletromotriz da pilha é mais 1,04 volts. Quanto a isso, não resta dúvida. O que algumas pessoas erraram foi na hora de escolher o cátodo e o ânodo. O cátodo é a prata, que é o Ag, e o ânodo é o níquel, Ni. Por que o cátodo é a prata? Porque o potencial padrão de redução da prata é maior. Então, quem sofre redução é a prata. Se a prata sofre redução, é a prata que está no cátodo. Se o níquel sofre oxidação, então é o níquel que está no ânodo. Então, algumas pessoas erraram isso aqui, a questão do cátodo e o ânodo. Lembrando que cátodo, quem fica no cátodo é o metal que ganha elétrons. Quem fica no ânodo é o metal que perde elétrons. Não esqueça isso. Então, a primeira questão, a alternativa correta é o item A. Questão 2, foram dadas essas semi-reações. Como os elétrons estão antes da seta, esses potenciais aqui são potenciais de redução, ERED. Os dois são ERED. Nós vamos comparar qual dos dois é o maior potencial de redução. 0,34 ou menos 0,13. Qualquer número positivo é maior do que um número negativo. Então, esse que eu marquei de amarelo é o maior potencial de redução. Se esse é o maior potencial de redução, então quem realmente sofre redução é o cobre. Se o cobre sofre redução, o Pb, que é o chumbo, vai sofrer o quê? Oxidação. Então, eu passei aqui um X para indicar que o chumbo não vai sofrer redução e sim oxidação. Então, eu vou trocar o ERED dele por E-oxide. Eu vou trocar o potencial dele. Se eu troquei, eu vou trocar o sinal. Era negativo, vai ficar positivo. Já o cobre realmente sofre redução. Então, eu apenas vou manter. Tanto a semi-reação eu vou manter, quanto o potencial dele eu também vou manter. Dessa maneira, eu inverti o chumbo, troquei a posição, esse lado aqui agora veio para o começo, e esse começo aqui agora veio para o final. Eu inverti a semi-reação do chumbo. E a do cobre, eu apenas mantive, do jeito que estava eu deixei. O chumbo sofre oxidação e o cobre sofre redução. Veja que na oxidação os elétrons estão depois da seta e na redução os elétrons estão antes da seta. O metal que sofre oxidação, no caso da pilha, está no ânodo e o metal que sofre redução está no cátodo. Juntando as duas semi-reações, eu vou cortar os elétrons que estão em lados opostos, repetir o que sobrou. Essa daqui é a equação global da pilha. A questão não pediu isso, mas eu estou mostrando para vocês. O cálculo da força eletromotriz, que é a mesma coisa de DDP, é feito com a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução é 0,34. E o potencial de oxidação é aquele que eu troquei, 0,13. Somando os dois, dá 0,47 volts, que é a força eletromotriz da pilha, ou DDP. Então, o item correto é a alternativa B. Questão 3. Foram dadas duas pilhas. A primeira pilha tem essas duas semi-reações, cada uma com o seu potencial padrão de redução.
Como é que eu sei que é potencial padrão de redução? Porque os elétrons estão antes da seta. Então, são potenciais padrões de redução. Eu vou comparar os dois potenciais. Qual dos dois é maior? Os dois são números negativos. Quando trabalhamos com números negativos, o maior valor é aquele mais próximo de zero. Então, menos 0,48 é maior do que menos 1,66. Se esse valor é maior, então quem realmente sofre redução é o enxofre. Se o enxofre sofre redução, o alumínio não pode sofrer redução também. O alumínio, então, sofrerá oxidação. Se o alumínio sofre oxidação, eu vou passar um X aqui no alumínio, vou dizer que ele sofre oxidação. Vou trocar o potencial dele, o potencial de redução, eu vou trocar pelo potencial de oxidação. No momento que eu troquei o nome, eu troco o sinal. Era menos 1,66 e agora será mais 1,66. Já o enxofre, eu apenas vou manter, porque o enxofre realmente sofre redução. Então, eu vou manter o potencial dele. E agora eu tenho o potencial de redução do enxofre e o potencial de oxidação do alumínio. Se eu digo que o alumínio sofre oxidação, então esses elétrons que estão aqui, eles precisam estar depois da seta. Dessa maneira, eu vou inverter essa reação do alumínio. O que estava depois da seta vai para o começo, o que estava no começo vem para depois. Porque o alumínio sofre oxidação. Então, esses elétrons precisam estar depois da seta. Já o enxofre realmente sofre redução, então eu apenas vou manter. Quem sofre oxidação está no ânodo, quem sofre redução está no cátodo. Do jeito que está aqui, o alumínio está perdendo 3 elétrons e o enxofre está ganhando 2 elétrons. Não pode. Como é que um perde 3 e o outro só ganha 2? Nós temos que igualar essa quantidade. Para a gente poder igualar, vamos multiplicar a de cima por 2 e a de baixo por 3. Se a gente fizer isso, vai ficar assim. Um vai perder 6 elétrons e o outro vai ganhar 6 elétrons. Quantidade igual, nós podemos cortar. O que sobrou, a gente apenas repete. Essa é a equação global da pilha. A força eletromotriz da pilha é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução é aquele valor que a gente manteve, menos 0,48. E o potencial de oxidação é aquele valor que a gente trocou o sinal, mais 1,66. Somamos os dois potenciais. No caso, possuem sinais diferentes, então vamos subtrair. Então, a resposta é 1,18 volts, porque sinais diferentes nós subtraímos e damos o sinal do maior. Essa é a força eletromotriz da pilha 1. Na pilha 2 temos essas duas semi-reações com seus potenciais de redução. Nós vamos comparar os dois valores. Qual dos dois é maior? Se um é negativo e o outro é positivo, obviamente o positivo é maior. Então, quem realmente sofre redução é o cobalto, porque o potencial de redução do cobalto é maior do que o potencial de redução do zinco. Então, eu escrevi aqui que o cobalto sofre redução, então o cobalto está no cátodo. Dessa maneira, o zinco, eu passei um X para indicar que o zinco sofrerá oxidação. Então, eu vou trocar aqui o potencial dele de redução pelo potencial de oxidação. Troquei o nome e troco o sinal. Era negativo, vai ficar positivo. Agora, eu tenho o cobalto sofrendo redução, mantive do jeito que estava, deixei. O zinco eu troquei. O que estava no começo veio para depois da seta, o que estava depois foi para o começo. Eu inverti a semi-reação do zinco, porque é o zinco que sofre oxidação. Agora eu tenho a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação.
Se um sofre redução, o outro tem que sofrer oxidação. A força eletromotriz da pilha 2 é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução é aquele potencial que eu mantive o valor, mais 1,84. E o potencial de oxidação é aquele valor que eu troquei, mais 0,76 volts. Somando os dois valores, deu essa resposta aqui, 2,6 volts, que é a DDP da pilha. Então, a pilha 2 tem essa força eletromotriz. E a pilha 1, que a gente já calculou, tem essa força eletromotriz. Qual a resposta? É o item A. A força eletromotriz da pilha 1 é menor do que a força eletromotriz da pilha 2. Quarta questão, temos essas duas semi-reações. Como os elétrons estão antes da seta, esses dois potenciais são potenciais de redução. Nós vamos comparar qual dos dois potenciais é maior. Se um é positivo e outro é negativo, obviamente o positivo é maior. Então, esse que eu marquei de amarelo é o maior potencial de redução. Então, quem realmente sofre redução é o mercúrio, Hg. Se o mercúrio sofre redução, o alumínio não pode sofrer redução também. Então, vou passar um tracinho aqui no alumínio. Vou dizer que o alumínio sofre oxidação. Vou trocar o potencial do alumínio de redução para o potencial de oxidação. Troquei o nome, troco o sinal também. Já o mercúrio, eu vou manter o mesmo valor que já estava. Inverti a semi-reação do alumínio. O que estava depois da seta foi para o começo, o que estava no começo foi para depois da seta, porque quem sofre oxidação é o alumínio. Então, o alumínio está no ânodo. Já o mercúrio sofre redução, está no cátodo, então eu apenas mantive o que já estava. A força eletromotriz da pilha é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução, 0,85 volts, e o potencial de oxidação é aquele que eu troquei, mais 1,66. Somei os dois valores e dá 2,51 volts. Esse é o valor da DDP dessa pilha. Então, qual a resposta? É o item E. Quinta e última questão. Foram dadas as semi-reações com potencial. Como esses elétrons estão antes da seta, esses potenciais são potenciais de redução. Os dois são ERED. Nós vamos comparar qual dos dois potenciais é maior. Já que são valores negativos, o maior valor aqui é o mais próximo de zero, menos 0,40. Então, quem sofre redução é o cádmio. Já o zinco sofrerá oxidação. Então, vou passar um xizinho aqui no zinco e vou inverter a semi-reação do zinco. O que estava depois da seta vai para o começo, o que estava no começo vai para depois da seta. Já o cádmio, vou apenas manter. Do jeito que estava, continuará. O cádmio está ganhando 2 elétrons e o zinco está perdendo 2 elétrons. Dessa forma, podemos cortar esses elétrons e o que sobrou será a equação global da pilha. A resposta correta é o item D, que por sinal na questão está desse jeito aqui. Está apenas trocado. O CD aparece aqui e o ZN vem aqui, mas é a mesma coisa.
A força eletromotriz da pilha é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. O potencial de redução é menos 0,40. Já o potencial de oxidação é 0,76. Por quê? A questão ela te deu o ERED do zinco e era menos 0,76. Só que o zinco sofre oxidação, então nós vamos trocar aqui o ERED dele pelo EOXID e na hora que trocamos o nome, também trocamos o sinal. Era negativo, ficou positivo. Então, o potencial da pilha, a força eletromotriz da pilha é 0,36 volts. E não tinha nem o item com esse valor.